Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Começa agora. Oi pessoal, boa tarde. Estamos com mais um programa Cristão Saudável e aqui com presenças mais que especial, né? Hoje a gente vai falar sobre Novembro Azul. Estamos aqui com o Dr. Célio, educador físico, Dr. Felipe, urologista. Eu vou deixar a palavra para eles se apresentarem. E enquanto eles vão se apresentando, eu queria que vocês me dessem um oi aqui, gente. Vocês estão falando de onde? É a primeira vez que vocês estão participando? Não é? A Rosângela já está aqui com a gente, a Cícera, Maria Cleia, Marcilene. Tem bastante gente aqui conosco já. E vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, as opiniões, tá? Chamem todos os homens aí que vocês amam, porque o assunto é importante, o assunto é sério. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui de vocês e vou deixar a palavra para vocês se apresentarem. Dr. Clécio. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, agradecendo o convite da doutora Jordana para estar aqui compartilhando um pouco da experiência nossa a respeito do câncer de próstata e do câncer de modo geral, né? Porque por mais que tenham as campanhas, né, bastante pontuais, tais como a do Novembro Azul, é uma doença que afeta grande parte, uma boa parcela da população e que muitas vezes não tem as informações necessárias para as condutas. Então, estamos aí para esse bate-papo de hoje. Espero contribuir bastante aí com essa temática. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Felipe. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Felipe Dias. Boa tarde, Jordânia. Boa tarde, Célio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer o convite da Sagrada Família e dizer que eu sou muito feliz e espero contribuir muito para todos os nossos ouvintes. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. E aqui a gente já está com o Leônidas. Oi, Leônidas. O Leônidas fala de Guarapari, Espírito Santo. José Barbosa, boa tarde a todos vocês aí, em função de Deus, a todos vocês aí, amém. Boa tarde, José, seja bem-vindo. A Rosângela de Aracaju, Sergipe. Vão mandando aqui suas opiniões, seus questionamentos. Eu gostaria de agradecer também a Plena Criativa, que é nossa super parceira aqui para assessoria e marketing digital. Ela oferece um mix de serviços em telecomunicações. Então, se você que é da área da saúde, do bem-estar e da beleza e quer aí expandir seus negócios, confia na Plena Criativa. Tem o Instagram delas, @plenacriativa. Elas oferecem um serviço com foco em gestão de redes sociais, assessoria de imprensa, com preços bem consideráveis, bem justos para vocês. O Gilmar está aqui também assistindo a gente. Oi, Gilmar, seja bem-vindo. Então, eu vou aguardar vocês mandando aí as dúvidas, tá? Novembro Azul, a gente vai falar sobre a prevenção ao câncer de próstata. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai de música. Não saia daí. Que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Existe
pessoal, estamos de volta ao programa Cristão Saudável. Eu estou de costas para vocês, não gostam muito, mas é por uma boa causa. Estamos aqui com o Dr. Felipe e o Dr. Célio, Dr. Felipe urologista e Dr. Célio educador físico. Vamos falar de um assunto muito importante, muito sério. Tem muita gente que já mandando os comentários, as dúvidas. O Leônidas perguntando sobre onde afeta a vida pessoal no câncer de próstata, seja pelo lado emocional e quantos anos já tenho que preocupar com a prevenção. Vamos falar de tudo isso, Leônidas, agora. Então, de onde que surgiu, né, o Novembro Azul? A gente veio falando do Outubro Rosa, da prevenção ao câncer de mama, né? E o Novembro Azul, ele é destinado justamente para os homens, né? Para a prevenção ao câncer de próstata. Então, esse movimento surgiu na Austrália denominado Movember, que era uma mistura com o nome bigode com novembro em inglês, né? E aí surgiu no ano de 2003, né? E logo veio para o Brasil. Quem trouxe para o Brasil foi o Instituto Lado a Lado pela Vida. E no exterior, é bacana que nesse movimento eles não se destinam só para a prevenção ao câncer de mama, com os exames. É bom que eles também transformam em um bate-papo, um grupo terapêutico para falar sobre depressão com os homens também. Então é bem interessante esse movimento que a gente pode aí propagar pelo Brasil. E aí eu gostaria de dar voz para o Dr. Felipe, né, para falar um pouquinho mais a respeito sobre isso. O que é o câncer de próstata, como que é diagnosticado. Dr. Felipe, por favor, nos esclareça. Então, vamos lá. Então eu acho importante a gente saber primeiro o que é a próstata, né? Que muita gente fala de próstata, mas às vezes a gente não sabe o que é. Bom, a próstata é um órgão glandular de tamanho e peso muito próximo de uma noz. É uma glândula situada abaixo da bexiga e ela envolve a uretra, que é o canal por onde nós eliminamos o xixi, certo? Então essa glândula, ela não tem muita função no nosso organismo. Nós sabemos que a principal função da próstata é de produção do líquido seminal, que é um líquido que sai durante a ejaculação junto com os espermatozoides. A próstata também recebe os dois ductos deferentes, que são os dois canais que conduzem os espermatozoides do testículo até a uretra, que quando os homens ejaculam, eles eliminam através de um orifício dentro da próstata, certo? Que chama vero montano. Então, até os 30 anos, a próstata ela não tem muita função, certo? Ela tem participação na produção do líquido seminal, mas não tem muita função. Então, a partir dos 30 anos de idade, sob influência do hormônio masculino, a testosterona, a próstata ela vai passando por um processo de hiperplasia, que nada mais é do que o crescimento, certo? Então, a partir dos 30 anos de idade, todos os homens apresentam um crescimento prostático benigno, que chama HPB, certo? Que tem que ser diferenciado do câncer de próstata. São duas coisas diferentes, certo? Alguns homens crescem um pouco mais, alguns homens crescem um pouco menos. Isso lá na frente, geralmente a partir da 4ª década de vida, pode provocar alguns sintomas que, se os ouvintes tiverem curiosidade, a gente pode esclarecer um pouquinho mais na frente, certo? Mas, se tratando mais especificamente do câncer de próstata, o câncer de próstata é a segunda causa por morte relacionada a câncer entre os homens. Hoje em dia nós sabemos isso. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, nós temos 60 pessoas com câncer de próstata. Porém, é um câncer, no geral, com índice de mortalidade baixo, em torno de 3%. Certo? O câncer de próstata, como pelo crescimento prostático benigno, ele também se desenvolve através da ação da testosterona, que provoca o surgimento desse câncer de próstata, certo? Então, falando basicamente sobre prevenção. Até um ouvinte perguntou, né, a partir de qual idade ele tem que se preocupar com câncer de próstata. Leônidas, do Espírito Santo. Certo, Leônidas. Então, se esclarecendo para você especificamente,
O câncer de próstata hoje em dia, ele é preconizado pela SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, o início do seu rastreio a partir de 45 anos, caso o paciente tenha familiares acometidos pelo câncer de próstata, sendo esse de primeiro grau, né, os pais, avós e irmãos. Nós sabemos que, inclusive, os irmãos têm, quando você tem um irmão com câncer de próstata, você tem 2,8 mais vezes, quase 3 vezes mais chance de ter um câncer de próstata bem abaixo do que o pai, certo? Então, 45 anos a partir dos 45 anos, né, caso você tenha história familiar de câncer de próstata, e a partir dos 50 anos, caso você não tenha história familiar de câncer de próstata. Como que é feito esse rastreio, essa prevenção do câncer de próstata? Na verdade, nós falamos em prevenção, mas é uma prevenção secundária. Assim, na verdade, a prevenção secundária ela consiste na detecção do câncer de próstata precoce para assim você ter uma maior chance de cura. A prevenção primária são algumas medidas que você pode tomar para não deixar a doença se proliferar, certo? No caso do câncer de próstata já é prevenção secundária. Consiste na detecção precoce do câncer para você ter uma maior chance de cura. E ela é por três exames básicos, né? O PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma substância produzida exclusivamente pela próstata, e em algumas situações elas aumentam, certo? Esses valores. Pelo toque de próstata, principalmente, e hoje em dia cada vez mais frequente através da ressonância multiparamétrica de próstata, certo? Alguns desses valores alterados, caso estejam um pouco alterados, nós lançamos mão da biópsia de próstata, que é o exame que realmente faz o diagnóstico do câncer de próstata, certo? Nós sabemos que o PSA, ele é um exame muito sensível para detectar a doença de próstata, ou seja, ele se altera muito facilmente com qualquer problema de próstata, mas ele é pouco específico. Então, outras situações também fazem aumentar o PSA. Alguns pacientes chegam até desesperados no nosso consultório com valor de PSA muito alterado. Isso não quer dizer que eles têm câncer de próstata. Por quê? Porque não é um exame específico para o câncer. Já o toque prostático é um exame pouco sensível e muito específico. Traduzindo isso para o português, mais normal, nós sabemos que um exame muito sensível é aquele que se altera pouco, mas aquele é bastante específico para detectar o câncer de próstata. Então, unindo os dois, que têm características diferentes, a probabilidade de detectar o câncer de próstata precoce é muito mais alta do que só com o PSA ou só com o toque prostático. Doutor, o que você pode falar para esses homens que estão nos ouvindo e nos vendo agora sobre o exame de toque, né? Que ele ainda assim tem muito preconceito e os homens evitam de fazer por esse preconceito. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, o toque de próstata, que é o exame digital retal, ele vem ao longo do tempo sendo cada vez mais assim discutido, como essa situação que nós estamos tendo hoje. E eu tenho notado cada vez mais que os pacientes estão tendo uma receptividade melhor ao toque de próstata. Eu já recebi pacientes que tratavam com outros colegas, aos quais não faziam o exame, e eles preocupados justamente pelo bombardeamento de muitas informações a respeito desse tipo de doença. Então os pacientes já chegam no consultório querendo fazer o toque de próstata. Porque hoje foi muito difundido que o toque de próstata é um exame que dura entre 5 a 10 segundos. Então hoje para o homem moderno, um homem que tem mais informação, é muito fácil ele pesar os riscos e consequências, né? É muito melhor você passar por um desconforto de 5 a 10 segundos e ter a tranquilidade e a certeza que você não tem uma doença tão grave assim. Então, eu tenho notado cada vez mais que os homens têm cada vez menos preconceito em relação ao toque de próstata.
Isso é muito bom, né? Porque quanto mais a gente se cuida e se previne, né? Menos a probabilidade da gente viver uma vida mais conturbada futuramente, né? Então, assim, a gente criar consciência de que se a gente precisa, por que não? Tem um incômodo, tem uma angustiazinha, mas vai evitar o tanto de coisa mais pra frente. Então, é necessário. É verdade, é verdade. E com a detecção precoce do câncer de próstata, né, nós sabemos que o câncer de próstata, a mortalidade global é em torno de 3%. Uhum. É uma mortalidade baixa, né? Inclusive. Mas hoje, nós não sabemos quais desses cânceres são cânceres de crescimento indolente, ou seja, de crescimento lento, e quais cânceres são os crescimentos mais agressivos, no caso. Então, com a detecção precoce, a cura gira em torno de 90%. Certo? Falando um pouco de tratamento, existem várias modalidades de tratamento, né? Uma delas é a vigilância ativa. O que quer dizer isso? São cânceres que possuem um baixo poder de agressividade, pacientes que possuem boa saúde e boa expectativa de vida. Você pode acompanhar esse câncer, certo? Caso ele tenha alguma alteração histológica ou de comportamento, assim você age operando o paciente. Esse é um tratamento muito bem definido e mais utilizado entre os europeus e os norte-americanos, porque eles têm uma aceitação melhor a esse tipo de tratamento. Geralmente o latino, eles têm uma baixa aceitação a esse tipo de tratamento. O paciente fala, mas como assim, doutor? Eu estou com câncer e o senhor não vai fazer nada? Então, é importante a gente tocar nesse assunto também, que um dos tratamentos para o câncer de próstata é a vigilância ativa. Logicamente que é um tratamento proposto não para todos os pacientes. Existem um grupo específico de pacientes que nós podemos usar esse tipo de tratamento, certo? Os tipos de tratamento, o padrão ouro, que nós falamos no jargão médico, que é o tratamento mais eficaz para a cura, é a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata juntamente com as vesículas seminais. É uma cirurgia que pode ser feita de 4 maneiras hoje em dia, tanto por videolaparoscopia, né, por cirurgia robótica também, pela via tanto a abdominal quanto perineal, certo? Talvez esse seja o grande temor dos pacientes com câncer de próstata. Pacientes com câncer de próstata hoje em dia, eles sabem que a cirurgia é uma cirurgia que pode causar sequelas graves, entre elas as mais temidas, a incontinência urinária e a impotência sexual, que é a disfunção erétil. Né? A incontinência urinária, para quem não sabe, é a perda da capacidade de controlar quando nós devemos urinar ou não. Então, o paciente, ele perde urina involuntariamente, certo? Então, talvez seja essas duas condições que mais impactam negativamente em relação à qualidade de vida do paciente. Geralmente, pacientes de 60, 70 anos que têm uma boa expectativa de vida, tendo que conviver com essas complicações, é assim, bastante impactante. Certo? Doutora, a Leuzina, ela está perguntando aqui quais são os sintomas. Você que está nos vendo aqui pela live do Facebook, vocês podem mandar os comentários de vocês, as dúvidas, pelos comentários da live. E estamos também pela rádio Sagrada Família. E quem está nos ouvindo e não dá para entrar agora no Facebook, vocês podem mandar pelo WhatsApp 998592705. 998592705. Então, podem mandar as suas dúvidas relacionadas ao exercício físico, aos sintomas, tratamento também do câncer de próstata. Então, a Leuzina, ela pergunta aqui para o senhor quais são os sintomas. Certinho. Leuzina, é o seguinte, o câncer de próstata, ele é um câncer que não tem sintomas. Esse é o grande problema do câncer de próstata, certo? Na maioria das vezes, o câncer de próstata, ele não produz sintomas. Logicamente, com o crescimento benigno da próstata,
Você tem os outros tipos de sintoma, que são, por exemplo, o jato fino, a hematúria, que é perda de sangue na urina, o gotejamento pós-miccional, ou seja, o paciente acaba de urinar, ele sente que pinga algumas gotinhas ainda. A noctúria, que é a necessidade do paciente ter que acordar à noite para fazer xixi à noite 2, 3, 4 vezes. Mas 90% dos pacientes que possuem câncer de próstata não possuem sintomas. É uma doença silenciosa. Esse que é o grande problema do câncer de próstata. Certo? Mais um motivo aí para vocês ficarem atentos, hein, pessoal? E se seu esposo, namorado, ficar muito preconceituoso com esse assunto, corre lá e chama eles para participarem aqui do programa, para verem que realmente é algo sério que precisa ser tratado o quanto antes, né? Ficar em observação para que possa ser evitado. Exatamente. E, doutora, eu tenho aqui algumas mitos e verdade que eu gostaria que o senhor respondesse pra gente. Que a gente escuta muita coisa, de tudo, né? É verdade. E aí é melhor a gente ir separando, a gente precisa, algo que eu sempre falo, a gente precisa filtrar tudo que a gente escuta. Porque se a gente for absorvendo tudo, né, a gente fica realmente loucos. É verdade. Mas antes disso, a Rani Pérez, ela pergunta aqui, um paciente em tratamento contra esse câncer pode fazer atividade física? E como isso influencia no tratamento? Acho que o Dr. Célio, ele pode responder pra gente, né? A questão de se ele pode ou não fazer atividade física. Ok. Primeiramente, é importante esclarecer que o câncer tem uma condição multifatorial, né? Então, assim, as causas, por mais que os estudos avancem muito a respeito da questão da detecção precoce, dos fatores de exposição com a qual a pessoa pode ter um risco maior para o desenvolvimento da doença, com o avanço da medicina, também outras áreas também avançaram. Uma delas foi justamente a da educação física, justamente com essa questão da atividade física, do exercício físico, como fator protetor em relação ao processo de adoecimento. Tá? Então, em cima dessa condição, né, a maioria desses estudos também traz que um estilo de vida ativo com a qual a pessoa tem uma prática regular de exercícios físicos se torna bastante efetiva, né, para a prevenção primária, né, igual o doutor falou inicialmente, para diversos tipos de tumor. Né? Alguns tipos de tumor, né, com o estilo de vida ativo, chega até 25% a mais de chance de prevenir a esses tipos de tumores em relação à pessoa que é sedentária. Tá? Mas no caso da pessoa que já tem a doença, né, primeiro tem que se observar como que está o quadro clínico dessa pessoa, né, como que a doença ela se manifesta e quais os tratamentos com a qual ela está recorrendo. Tá? Por que é importante observar isso? Porque uma característica bastante comum na pessoa que tem o câncer, né, aí falando de diversos tipos de tumor, mas em especial o câncer de próstata, é a condição da fadiga. Né? Tem a fadiga oncológica, que é típica da doença, e a fadiga que vem juntamente com esses tratamentos. Então, assim, quanto mais antecipado é o diagnóstico, quanto maior são as perspectivas em relação ao tratamento, e aí até entra aquela condição do processo curativo, o exercício ele entra como uma parte excepcional para a recuperação desse paciente. Então, em termos de contraindicação, a gente pode falar que praticamente elas ainda existem, uma vez que o organismo ele responde de uma forma positiva, produzindo hormônios que são característicos das pessoas que praticam exercícios. Alguns tratamentos, né, e também por conta do fator de idade, né, uma vez que o câncer de próstata atinge mais homens mais velhos, então assim, a questão de prevenção, a perda de massa magra, que é a massa muscular, né, a questão da melhoria do sistema circulatório como um todo, né, então a questão de melhorias nas condições de sono, tudo isso vai interferir. Né, mas de um modo geral, independente da terapia que está sendo utilizada naquele momento para o tratamento, o exercício se torna tem um papel bastante considerável na recuperação e, por que não dizer, no processo curativo desse paciente. Excelente. Rani, acredito que tenha respondido sua pergunta. Os demais, vocês podem continuar mandando aqui os questionamentos de vocês pela live do Facebook Santuário Sagrada Família e também pelo WhatsApp, o 998592705.
Então a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo e logo a gente volta com uns mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Não saiam daí. Eu quero te experimentar. Preciso me esvaziar pra eu me encher de ti, pra eu me encher de ti. Eu quero te experimentar. Preciso me esvaziar pra eu me encher de ti, pra eu me encher de ti. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu espírito de amor. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu espírito de amor. Senhor da minha história. Eu quero te experimentar. Preciso me esvaziar pra eu me encher de ti, pra eu me encher de ti. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu espírito de amor. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu espírito de amor. Senhor da minha história. Senhor da minha história. Você está ouvindo Programa Cristão Saudável, na comunicação da psicóloga. Você está ouvindo Programa Cristão Saudável, na comunicação da psicóloga. Estamos de volta ao programa Cristão Saudável, falando sobre a prevenção ao câncer de próstata. Estamos aqui com o urologista Dr. Felipe e o Dr. Célio Antônio, educador físico. E tirando as dúvidas de vocês, se vocês ainda estão com dúvidas, vocês podem mandar o comentário de vocês pela live do Facebook Santuário Sagrada Família e também pelo WhatsApp 998592705. 998592705. Tem bastante gente aqui conosco, a Neiva, a Rosângela, Leuzina, a Rani Pérez, Wanda, Dala, Maria Célia, Leônidas. Muito bom ter vocês aqui conosco. Então, vocês que estão ouvindo, chamem aí todos os homens que vocês amam aí para
se cuidar e ver que não tem nada demais se prevenir, hein? Melhor se prevenir do que ter uma surpresa mais pra frente, né? Então vamos aos mitos e verdades. Antes, a Wanda falou aqui sobre... Ela tá falando aqui com as filhas dela, a Wanda, a Ana Paula, a Ana Cláudia, o esposo dela, Cláudio Ferreira. Seja bem-vindo, Wanda. Agora vamos para os mitos e verdades. A gente escuta tanta coisa sobre o câncer de próstata, sobre tudo, na verdade, né? Os bombardeios de informações, a gente não sabe o que é mentira, o que é verdade, se eu tenho que apavorar ou não. E aí eu trouxe alguns mitos e verdades para vocês aí irem falando pra gente. O primeiro o câncer de próstata é uma doença do idoso? É uma doença do idoso, tida como doença do idoso, mas não significa que ela não pode surgir em pacientes na 4ª ou 5ª década de vida, certo? Então, se você... existem alguns trabalhos de autópsia que analisaram pacientes que fizeram a análise anatomopatológica em pacientes de várias idades. Pacientes com 100 anos, quase todos têm câncer de próstata, certo? E a incidência do câncer de próstata vai aumentando a partir de cada década de vida, certo? Então, logicamente que existem casos de pacientes com câncer de próstata com 40 até 30 anos, mas são raridades. E geralmente são cânceres muito agressivos. Certo? PSA aumentado é sinal de que tem um câncer de próstata? Você falou isso mais cedo, exatamente. Né? Na verdade é um mito. Nem sempre o câncer de próstata, nem sempre o PSA alto é sinal de câncer de próstata. Outras situações que podem aumentar o PSA, como por exemplo a prostatite, que é a infecção de próstata, né, e o próprio aumento benigno também pode fazer o PSA aumentar, certo? PSA baixo é sinal de que não tem um câncer de próstata? Mito. Existem, como o aspecto idade, o PSA também. Quanto maior o valor do PSA, maior a possibilidade de câncer de próstata. Porém, nós sabemos, para quem não sabe, o valor do PSA normal é até 4 nanogramas por decilitro. Entre 2,5, que é tido como um valor normal, e 4, 15% dos pacientes têm câncer de próstata. Então, um valor de PSA baixo não significa que o paciente tenha ou não tenha câncer de próstata. Várias vezes a gente se depara com pacientes com PSA baixo, de 1, 1,5. Nós fazemos o toque, sentimos um nódulo, investimos nessa investigação e aí acaba surgindo um câncer de próstata. Então, por isso que é muito importante não se basear só no PSA. Por quê? Porque ele não é um exame câncer específico. Ter pai, irmão ou tio com a doença aumenta meu risco? Aumenta. Isso é uma verdade. Existem 3 fatores de risco muito bem definidos para o câncer de próstata. A primeira é a idade, a segunda é a história familiar, né? Pacientes de primeiro grau, parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ou seja, pai, avós e irmãos, o paciente tem maior chance de câncer de próstata. Hoje nós sabemos que os irmãos têm uma probabilidade maior ainda no caso de câncer de próstata, em torno de 3 vezes mais chance do que o pai. O sedentarismo pode aumentar o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Não só o câncer de próstata, né, mas também como outros tipos de tumor. O que acontece? Hoje nós temos uma epidemia, vou usar esse termo de maneira bastante efetiva, de sedentarismo na população. A minha tese de doutorado foi justamente desenvolvida aqui no estado de Goiás para investigar diferentes populações a respeito da prática de atividade física. População urbana e 2 populações rurais. Uma população tipicamente daquela agricultura familiar, onde existe muito trabalho braçal, aquela questão de usar equipamento manual, e outra voltada para a agricultura industrial, né, que existem grandes equipamentos, agrotóxicos, etc. Esse estudo é uma parte, né, de um estudo maior, né, para justamente verificar as condições para o câncer na população. E o que a gente percebeu como dados preliminares? Que a população, independente do trabalho que ela exerce, de onde ela vive, que muitas vezes tem essa ideia, né, de que a pessoa que vive lá
na área rural, ela pratica mais atividade física, se tornou um mito, né, para nossa surpresa, porque os índices de sedentarismo na população, de modo geral, aqui no nosso estado, é muito elevado, né? Aí falando diretamente da nossa população. Mas isso é um fenômeno mundial, né? Então, o sedentarismo hoje, ele mata mais do que a obesidade, mais do que as pessoas que consomem tabaco com regularidade, né? Não que a pessoa pode fumar por conta desse tipo de dado, né? Que o tabaco continua sendo um grande fator para o desenvolvimento de tumores. Mas a questão do sedentarismo é algo que é bastante importante e que tem que ser analisado. Né? Essa questão de utilização de equipamentos eletrônicos, a questão de não utilizar o lazer para praticar algum tipo de atividade física recreativa, é um fator que tem contribuído substancialmente para vários tipos de doença crônica, em especial também o câncer, que não pode ser negligenciado esse tipo de alerta, porque se torna bastante efetiva essa relação. Né? E tem vários estudos, não só aqui do Brasil, como também do exterior, que correlacionam diretamente essa logística. Pessoas que são mais sedentárias, que praticam menos atividade física, que têm hábitos alimentares ruins, poucas horas de sono, a questão do estresse, né? Praticam atividades estressantes, tem um risco maior de desenvolver câncer. E no caso do câncer de próstata, ainda atrela outros fatores, né? Comportamento sexual, idade, por aí vai. Né? E levando em consideração que nossa população tem uma perspectiva de vida cada vez maior, então é algo que tem que ser levado em consideração, e principalmente se tratando da saúde do homem. A atividade física regular tem um papel relevante na prevenção e no tratamento? Com certeza. Né? Principalmente naquelas pessoas assim, que estão na fase mais aguda, vamos assim dizer, do tratamento, que é uma fase que a pessoa normalmente ela tende a se isolar, ela tende a diminuir o ritmo das atividades, né, imaginando que o tratamento, seja ele cirúrgico, seja radioterapia e tantas outras formas de tratamento, que ela tem que ficar basicamente em repouso. A grande verdade é que existe uma fase que o repouso é importante, né, que é justamente quando se tem alguns efeitos colaterais em relação a eles, mas de um modo geral, né, após adaptação a esses tratamentos, a pessoa pode praticar atividade física regular. E praticando as atividades, isso se torna bastante efetivo. Tá? O que vai favorecer, né, uma boa qualidade de vida, igual eu falei anteriormente, uma secreção hormonal que auxilia na sensação de bem-estar, né, e diminui as condições de dor, de fadiga, que é algo que acompanha o paciente oncológico, né, e que vai facilitar muito a questão da aderência ao tratamento e também a recuperação, tão logo cessar essa fase mais complicada, né, que é justamente durante os tratamentos. Pessoas da raça negra têm maior risco de desenvolver a doença? É uma verdade. Outro fator de risco muito bem estabelecido para o câncer de próstata, além dos outros dois já citados, é o fator étnico. Nós sabemos que pessoas da raça negra, principalmente do Ocidente, têm maior chance de ter não só o câncer de próstata, mas o crescimento benigno, como também características mais agressivas dessas doenças. Os asiáticos são a etnia que menos tem incidência do câncer de próstata. Mas é muito importante dizer também que os fatores externos, os ambientais, nutrição, sedentarismo, também podem influenciar nisso. Não está diretamente relacionado ao câncer de próstata, mas nós sabemos que imigrantes orientais vivendo principalmente na América do Norte tem uma incidência maior de câncer de próstata do que os orientais vivendo nos seus próprios países, provando que os fatores externos também têm influência no câncer de próstata. Mas muito bem definido é o fator étnico, que você disse, a raça negra tem mais chance, a idade e a história familiar. A reposição hormonal em caso de deficiência androgênica do envelhecimento masculino afeta o câncer de próstata? Correto. É uma verdade. Pacientes que têm esse tipo de problema, que
que é necessário a reposição hormonal, ele primeiro deve ser investigado para a presença ou não do câncer de próstata. Pacientes com a menor suspeita de câncer de próstata ou se estiverem nessa população de risco que eu disse anteriormente, não é aconselhado fazer a reposição hormonal. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele se nutre do hormônio masculino. Se você ofertar mais testosterona, esse câncer vai desenvolver mais rápido. Ok. Vocês que estão ainda com dúvidas, vocês podem mandar aqui as dúvidas para os doutores pelos comentários da live do Facebook Santuário Sagrada Família ou ainda pelo WhatsApp 998-592705. 998-592705. A Dejanira, ela fala: parabéns pelo ótimo programa, é de suma importância pela prevenção dessa doença. Dejanira fala dos Estados Unidos. Que bom, Dejanira, que você está aqui. A Thaís também está presente aqui conosco, fala da Flórida. Muito bom ter vocês aqui novamente comigo. E realmente, muito importante mesmo falar dessa prevenção. Nós estamos no finalzinho, mas ainda dá tempo de você chamar aí seu marido, seu namorado, para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre a prevenção do câncer de próstata. Dr. Célio, você poderia falar mais um pouco a respeito sobre o exercício físico? Tem alguma atividade física específica que melhora mais do que outro tipo de exercício físico? Como que funciona isso? Ou não tem? Ótimo. Muito boa pergunta, porque isso é uma dúvida bastante recorrente. Primeiro, vou falar a respeito da profissão, né? Antes de iniciar um programa de exercício físico, é importante que procure um profissional de educação física, que ele vai ter conhecimento e vai ter propriedade para estar esclarecendo melhor e até favorecendo essa prática. Tá? Que muitas vezes a gente acha que basicamente colocar um tênis e sair fazendo qualquer tipo de atividade, que aquilo vai realmente ter um resultado efetivo. O que pode favorecer muito mais uma situação de exposição a algum tipo de risco, né, se não observado algumas situações de segurança, porque hoje nós temos problemas posturais, problemas circulatórios, que são bastante pontuais no que diz respeito à prática do exercício. Né? Então, daí a importância desse profissional. Mas enquanto ao tipo de exercício, qual que seria mais importante, cada caso tem que ser analisado. Né, que hoje nós temos o American College, né, que é justamente o Colégio Americano de Ciências do Exercício, de Medicina do Exercício, que nos traz uma série de recomendações com a qual é observada desde os exercícios que tem maior volume, né, que é importante o tempo que você mantém aquele estímulo, justamente para favorecer a questão dos aspectos circulatórios, né, aí entra como o principal figura os exercícios aeróbios de um modo geral, né, a caminhada, a corrida, né, aquela corrida mais lenta, o ciclismo, a natação, né, e tantas outras vertentes nessa área. E os exercícios resistidos ou localizados, né, que com a idade, o que vai favorecer? Né, a perda de massa magra e a perda de massa óssea, né, que são bastante importantes. E junto com a perda da massa magra, a perda de força. É por isso que a gente vê muitos idosos assim, que não se atentam a essa condição, que tem problemas de mobilidade, né, essencialmente por conta disso, que tem uma perda importante de massa magra, né, que é a caracterização da sarcopenia, e juntamente com isso a perda de força. Então é necessário, além dos exercícios sistêmicos, né, esses que favorecem a circulação, né, favorecendo os batimentos cardíacos, né, o aspecto respiratório, também exercícios localizados, né, que vão atuar diretamente na musculatura, que é bastante efetiva no cotidiano daquela pessoa, né, daquele idoso. Então, principalmente, né, na musculatura da locomoção, né, de coxa, perna, de sustentação, né, de cintura pélvica, né, do abdômen, né, de sustentação da coluna lombar, todos eles têm a sua importância. Então, não dá para a gente direcionar para um ou outro tipo de exercício, porque cada caso tem que ser observado e, naturalmente, ter mais segurança e ter propriedades para realmente usufruir desses benefícios que o exercício traz. Né? Então, o primeiro conselho sempre que eu falo, busca uma orientação qualificada.
né? Posteriormente a isso, com certeza vai ter uma melhor condição de desenvolver esses fatores, né? Que realmente sozinho não se torna uma relação, muitas vezes, muito efetiva nessa prática. Um dos pontos importantes que o senhor falou foi essa questão da pessoa simplesmente colocar um tênis, uma roupa e correr, não dar atenção para a postura. E aí vem a importância do educador físico, né? Falar, eu não preciso de um personal para mim, mas tem a sua devida importância e precisa ser olhado para isso. Com certeza. Não só a questão do personal. O personal hoje está mais popularizado, né, na população, mas nós temos serviços públicos que fazem assistência a essa população que justamente participam de maneira efetiva para a prescrição desses exercícios e até o acompanhamento, né? Então, buscar esses serviços, né, ter uma atenção focada para aquela situação que a pessoa tem, né? Se tem diagnóstico de doença, isso se torna mais importante, porque cada doença vai ter um tipo de comportamento, e quando se fala do câncer, mais do que nunca, cada tipo de tumor vai ter um comportamento distinto, então se torna bastante efetiva essa relação. Mas é lógico, né? Nós falamos da questão da epidemia do sedentarismo. O sedentário é aquele que realmente ele não realiza atividades, mesmo que ocasionais, no seu cotidiano semanal. Né? Para ter uma ideia, o ideal seria a pessoa deslocar com 10 mil passos por semana. E a média que nós temos na população urbana é por volta de 3.500 a 4.000 passos. Então, está muito abaixo da expectativa. Então, assim, a prática de exercício ou de atividades físicas regulares se torna bastante importante. Mas também praticá-las com segurança é o ideal. Interessante que você falou do educador físico em instituições públicas, né? Tem muita crença de que educador físico é para quem tem dinheiro, para quem tem uma classe social melhor, mas não, né? Ele é importante sim e ele está acessível. É coisa que acho que a maioria não sabe disso. Com certeza. As unidades de saúde, né, de modo geral, espalhadas aí pela cidade, têm essa figura desse profissional. E aquelas que não têm, têm um indicativo de onde encontrar esse tipo de serviço. Né? Lógico que assim, tá longe de ser o ideal, né, por conta que depende de iniciativas governamentais. Nossa saúde por inteira, né? Exato, mas ainda há indicativos e excelentes profissionais trabalhando nessa área. Né? E a importância desse profissional tem sido cada vez mais aumentada. Tá? Igual eu estava falando um pouco da minha história, né, a respeito dos meus estudos. Né? Quando eu comecei meus estudos com câncer, né, no mestrado 10 anos atrás, pouco se falava a respeito da educação física para o paciente em tratamento contra o câncer. Hoje em dia, a associação desse profissional, né, de educação física e a prática regular de exercício físico no paciente em tratamento existe em todas as áreas, né, e atrelado juntamente com o profissional de fisioterapia, né, que vai trabalhar diretamente com a parte de reabilitação, né, e também com acompanhamento médico, clínico, né, com certeza a chance de sucesso e de sobrevida ela é muito maior. Tá? Então, a atenção tem que ser dada de modo global. Né? Nós temos aí condições plenas de estabelecer uma qualidade de vida, mesmo tendo um diagnóstico que muitas vezes de tão difícil aceitação, mas que pode-se ter uma progressão de vida, ou ter uma vida normal, digna, tão igual ou até melhor do que pessoas que não tiveram esse tipo de diagnóstico, né? Uma vez que tem um estilo de vida mais ativo. Isso é ótimo. A Marcilene, essa pergunta vai para o Dr. Felipe. A Marcilene pergunta: quais os riscos de alguém que já teve câncer de próstata ser reincidente? Pois não. O câncer de próstata, como qualquer outro tipo de câncer, após o tratamento de proposta curativa, ele tem chances sim de haver recidiva, que é o retorno do câncer. Mas essas chances, elas variam de acordo com o grau, vamos dizer assim, do câncer no momento do diagnóstico. Hoje nós conseguimos separar os cânceres em 3 grupos. O de baixo risco, risco intermediário e de alto risco. Pacientes com alto
com câncer de alto risco são cânceres que têm grande chance de haverem não só recidiva, como também metástase, que é o ato do câncer espalhar pelo nosso organismo e ir para outros órgãos. Pacientes que foram feito diagnóstico de câncer em baixo risco, ou seja, doença precoce, existe baixíssima chance desse câncer retornar no futuro. Então, como eu disse antes, a chave para qualquer sucesso no tratamento de câncer é o diagnóstico precoce, certo? Fazendo o diagnóstico em estágio inicial, a cura é em torno de 90%. Ok, e a última pergunta vai para o Dr. Célio, sobre o exercício físico, que a gente sabe que há prejudica no desempenho sexual, no comportamento sexual. O exercício físico, a gente sabendo que está prejudicado já o desempenho sexual, ele contribui? Vamos lá. Indicativos diretos, talvez eu não tenha como colocar. Mas do ponto de vista do comportamento do próprio organismo frente à prática regular de exercício físico, me dá um pouco de propriedade para falar que pode sim interferir nessa relação. Igual temos neurotransmissores, hormônios que são secretados durante e após a atividade física, que tem uma relação direta com a condição de prazer. Né? Então, assim, o organismo sendo mais relaxado, notavelmente também diminuindo essa parte de depreciação de estruturas, né, que acontece com a idade, né, que eu já falei, a perda de massa magra, perda de massa óssea, né, e tendo também essa condição de ter uma proposta de descanso com maior propriedade, ela pode sim favorecer essa questão, mas a relação direta ainda é pouco elucidada nesse sentido. Né? Então, talvez investigações com mais propriedade sejam necessárias, né? Mas, de modo geral, eu penso, né, por conta desses indicativos, né, fisiológicos em relação à prática regular, que possa favorecer também nessa questão sexual dos homens. E o Leônidas pergunta lá em cima, no início, a questão do impacto emocional, né, Leônidas? O câncer de próstata, o que ele vai me afetar emocionalmente? A gente percebe que o impacto psicológico é tanto na área do pensamento da questão da morte, né? De, nossa, eu tô com câncer, vou morrer, o que vai acontecer comigo? E também no sentido desse comportamento de prejudicar e de ter uma disfunção sexual. E aí gera o medo, a insegurança desse homem, fazendo com que potencialize também essa disfunção. Não passa a ser só fisiológica, mas ela também passa a ser emocional. E é muito importante que o homem, depois de diagnosticado, ele consiga desenvolver uma outra identidade masculina. Ele perceber com a sua parceira, tirar primeiramente aquela ideia, né, de não, o homem ele só dá prazer dessa forma, dessa questão sexual. Mas não, ele pode sim buscar o prazer em diversas áreas da sua vida. E se tratando de comportamento sexual, é interessante ele criar uma identidade com a sua parceira mesmo e dar um outro significado, né? Colocar esse desempenho sexual com a afetividade mesmo. E aí vai muito também da compreensão dessa parceira para vocês caminharem juntos, né? Para vocês encontrarem um caminho onde os dois sejam satisfatórios nessa vida, né? Nesse caminho a dois aí. Então, dá sim para construir uma identidade. O mundo não... muitos pensam assim, nossa, meu mundo acabou, eu não presto para mais nada agora. Não. Dá para ressignificar sim. Então, eu espero que vocês, com esse programa, vocês consigam ver que nós estamos... todas as nossas áreas estão conectadas, né? As áreas da saúde. Nós somos multidisciplinares. Então, a gente precisa de psicólogo, precisa do educador físico, precisa do urologista, precisa do nutricionista. Então, indo para um ou só para outro, a gente não vai resolver totalmente a situação. A gente precisa ter esse olhar sistêmico mesmo. Então, eu espero que esse programa tenha contribuído aí para a conscientização de vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Célio, o Dr. Felipe pela presença.
O programa ele está totalmente aberto para vocês. Se vocês quiserem retornar, serão muito bem-vindos. E gostaria de agradecer também a Plena Criativa, que é a nossa parceira de assessoria aqui e serviços de comunicação. Eles oferecem um mix de serviços que buscam atender profissionais da área da saúde, do bem-estar, da beleza, com preços muito acessíveis. Então, se você quer dar uma alavancada aí na sua profissão, né, no seu marketing profissional, então é com a Plena Criativa, @Plena Criativa. E eu gostaria que vocês falassem, o pessoal querendo procurar vocês, onde eles podem encontrar vocês, se vocês podem passar o contato. Dr. Célio. Ok. Primeiramente, agradecer, né, o convite mais uma vez, né, foi uma satisfação muito grande. Agradecer a participação também dos espectadores. Trouxeram perguntas bastante pertinentes para a discussão. E buscar também mandar um pouco de informações a respeito do exercício físico, da atividade física, em prol de uma saúde plena. Né, que realmente, quando se tem um estilo de vida mais ativo, observa as questões das relações sociais e os fatores alimentares, com certeza nós temos mais qualidade de vida. A respeito de contatos, né, eu estou no Instagram, né, @CélioPersona, tudo junto. No Facebook, Célio de Paula Júnior. E meu telefone de contato é o 981 18 90 54. E estou aí à disposição para estar auxiliando o que for preciso. Né? E para aqueles que estão num processo de enfrentamento em relação à doença do câncer de próstata, que torne essas relações, a relação mais afetiva em termos de relações sociais, na questão de estilo de vida ativo, e que busque, né, realmente auxílio, né, com os profissionais para que realmente possa ter uma qualidade enquanto tratamento e também no pós-tratamento. Né, e para os familiares também que enfrentam juntamente, né, que também recorram também a essas situações e que deem apoio, suporte, e qualquer coisa estamos à disposição para qualquer esclarecimento. O senhor pode repetir o número? É o 981 18 90 54. Ok, muito obrigada, Dr. Célio. Então gostaria de agradecer o convite da Jordana por parte da Sagrada Família. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E é muito importante esse tipo de encontro, de programa, porque o profissional de saúde ele não tem a função só de fazer o diagnóstico e tratar. O trabalhador da área da saúde ele tem a função também de orientar e de dar informação. Isso é muito importante. Então hoje eu atuo no IRG Hospital de Goiânia, fica na T1 com a T7. E o meu número é 99642-0979. Repetindo. 9642-0979. Ok, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir lá na minha página, Jordana Ribeiro Psicóloga, ou pelo Instagram também, Jordana Ribeiro PSI, e mandar suas dúvidas por inbox, por mensagem individual lá, ou para mim, ou para os doutores também, que eu repasso para eles, tá bom? Então, os outros programas, eu estou montando para vocês o canal no YouTube com todos os programas, caso vocês queiram dar uma olhadinha de transtorno do pânico, medos e fobias, todos os assuntos que a gente já tratou aqui. Então, é no YouTube, Jordana Ribeiro Psicóloga. Mas aí eu divulgo direitinho para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um beijão.